Bom, pessoal, então dando continuidade ao conteúdo da disciplina e especificamente dando continuidade ao que a gente começou na aula passada a discutir sobre resposta natural de circuitos RLC, certo? Então, na aula passada, deixa eu passar aqui rapidamente o que a gente discutiu, certo? Então, nós começamos a discutir como é que a gente caracteriza o comportamento de circuitos de segunda ordem. Então, circuitos de segunda ordem para a gente são circuitos em que as grandezas, tensão ou corrente, vão ser determinadas via equações diferenciais de segunda ordem, e nesse caso a gente está falando de circuitos que vão conter capacitores e indutores simultaneamente, eles vão estar simultaneamente, esses dois elementos vão estar presentes simultaneamente no circuito. E aí a gente, como a gente fez para os circuitos RL e circuitos RC, os circuitos de primeira ordem, aqui a gente está interessado em determinar comportamentos transitórios, certo? Para esses circuitos, ou seja, a gente vai analisar aqueles mesmos fenômenos que a gente analisou em relação aos circuitos RL e circuito RC, que é quando você tem chaveamentos, certo? Então você conecta e desconecta partes do circuito, ou você tem um circuito que está, vamos dizer assim, desligado, né, sem corrente, sem energia nenhuma sendo manipulada por ele, e aí você liga aquele circuito a uma fonte de tensão, uma fonte de corrente, e você observa o que é que vai acontecer com aquele circuito até ele chegar no regime estacionário, certo? Então, aqui a gente está fazendo está dando seguimento a essa análise, agora analisando o caso em que você tem ambos os elementos, capacitor e indutor, presentes no circuito. Então, na aula passada nós discutimos como é que a gente aborda essa análise considerando o circuito RLC em paralelo, certo? Então, esse circuito aqui do lado esquerdo, em que todos esses elementos estão conectados em paralelo, certo? Então, a gente viu que para fazer isso a gente necessita determinar, primeiramente, essa tensão que é a grandeza comum entre todos esses elementos, né? Então, determinando o comportamento da tensão aqui, eu determino o comportamento da corrente de cada um desses elementos. E aí a gente viu que, para fazer isso, a gente tem um problema de valor inicial, certo? A gente vai aplicando as leis de Kirchhoff das correntes aqui, a gente acaba chegando num problema de valor inicial, em que a gente tem uma equação diferencial de segunda ordem para essa tensão aqui, certo? E aí essa equação diferencial de segunda ordem vai poder ser resolvida, né, considerando duas condições iniciais. Então, aí as condições iniciais vão ser a tensão inicial no capacitor e a corrente inicial no indutor. E aí, né, baseado nessa equação que a gente obtém, deixa eu só passar aqui rapidamente. Então, certo, baseado nessa equação que a gente obtém para a tensão, a equação diferencial de segunda ordem, nessas condições de iniciais que a gente tem para o capacitor e para o indutor, a gente, né, obtém um conjunto de soluções, no caso, uma solução geral para essa equação aí. Só que essa solução geral ela vai ser dividida aí em três casos, né? E esses três casos vão depender da solução da equação característica, né, do polinômio característico associado a essa equação. Então, isso a gente viu na última aula, e quando a gente obtém um polinômio característico para essa equação, a gente tem vai ter duas soluções possíveis, vai ter um polinômio de grau 2, certo? Então, a solução da equação característica vai nos dar aí duas raízes, S1 e S2, e aí dependendo de como essas raízes são, né, se elas são reais e distintas, elas podem ser complexas e conjugadas, e podem ser idênticas, né? Então, para cada um desses casos aí, a gente tem um tipo de resposta. Então, essa função aqui vai ter um formato, vamos dizer assim, né, ela vai ter uma expressão associada a ela, e essa expressão, para cada uma
condições aí vai nos dar a resposta natural desse circuito, certo? Então, isso a gente viu na aula passada, então deixa eu só avançar aqui para a gente ver qual foi o resumo final. Então, aqui a gente desenvolveu as expressões para cada uma das respostas, certo? E no final a gente obteve esse quadro aqui, que foi um resumo do que, das situações que a gente tem que analisar para cada uma dessas combinações de raiz, certo? Da equação característica. Então, a gente viu que a gente tem 3 tipos de resposta. Resposta superamortecida, quando as soluções são reais distintas, certo? Da equação característica. Então, a forma da solução geral é essa forma aqui, né? Com duas exponenciais somadas com essas constantes A1 e A2. E aí, as soluções de equação característica são obtidas diretamente via parâmetros do circuito, né? Definindo a frequência de Napier e frequência de essa frequência de ressonância, certo? Ômega zero. E aí, essas equações aqui vão nos dar esses coeficientes das exponenciais, certo? Então, você tem exponenciais que decaem com o passar do tempo, certo? E elas decaem de acordo com o tamanho, com a amplitude desse fator alfa aqui, que é a frequência de Napier. E aí, essas constantes A1 e A2 a gente determina pelas condições iniciais, certo? A condição inicial do capacitor e a condição inicial no indutor. Então, para cada uma dessas combinações de S1 e S2, a gente tem um tipo de resposta. Então, resposta superamortecida, a gente só tem decaimento, né? Só aparece decaimento nesse comportamento da tensão. A gente tem o caso da resposta subamortecida, certo? Em que você tem raízes complexas do polinômio característico, da equação característica, o que nos dá comportamento oscilatório, certo? Então, vai aparecer aqui seno e cosseno, além do decaimento, né, que depende de alfa, vai aparecer nessa expressão seno e cosseno, ou seja, um comportamento aí de oscilação nessa grandeza da tensão. E, por último, a resposta criticamente amortecida, que é o caso particular, quando você tem exatamente essa frequência de Napier igual à frequência de ressonância, então alfa igual a ômega zero, e aí, nesse caso, você só obtém, né, uma raiz distinta por esse método da solução da equação característica, e aí você tem que expandir, né, essa resposta adicionando um termo extra que está multiplicado por essa variável t, certo? Isso aqui vem da teoria de equações diferenciais. E aí, isso faz com que a gente tenha essas expressões aqui, e a gente também, da mesma maneira, né, determina essas constantes aqui, D1 e D2, aplicando que a gente sabe das condições iniciais do capacitor e do indutor, certo? Então, isso aqui foi o que a gente viu para o circuito RLC em paralelo. E aí a gente viu também, a gente fez um exemplo, né, para ver como é que isso aqui, como é que essas grandezas se comportam. Então, a gente viu um exemplo lá em que, inicialmente, a gente tinha um circuito numa dada configuração, que você tem essa frequência de ressonância, né, a frequência de Napier maior do que a frequência de ressonância, né, que você está, no caso, super amortecido, certo? Então, você tem esse comportamento de queda exponencial, vamos dizer assim. Então, as grandezas, elas não demonstram nenhuma característica de oscilação, certo? Então, elas têm um movimento, né, um comportamento de queda direto para o valor final. E, porém, né, no caso aqui, a gente viu para o circuito RLC, na medida que eu vou aumentando o valor da resistência, que está lá presente no circuito, essa constante alfa aqui, né, essa frequência de Napier, ela tende a diminuir, e aí a gente começa a ver, né, cair no caso subamortecido da resposta,
E aí, nesse caso subamortecido, aparece, né, o comportamento novo que esses circuitos vão trazer para a gente, em comparação aos circuitos RL e os circuitos RC, que é o comportamento oscilatório, né? Então, esse comportamento oscilatório que aparece lá nas respostas, devido àquelas raízes complexas da equação característica, né, vão gerar esse comportamento oscilatório, e esse comportamento oscilatório aqui tem a ver com o novo, vamos dizer assim, o novo fenômeno físico que pode acontecer nesse circuito, que é a troca de energia entre capacitor e indutor. Então, a energia que está acumulada no capacitor e a energia que está acumulada no indutor, essa energia vai sendo alternadamente, né, jogada de um lado para outro, né? Então, a energia passa do capacitor para o indutor, do indutor para o capacitor, e aí isso gera esse fenômeno de oscilação, né? É um fenômeno que não está presente nos circuitos RL, nem nos circuitos RC, nos circuitos de primeira ordem, porque lá vocês têm apenas energia armazenada em apenas um elemento, certo? Então não tem como haver oscilação naqueles circuitos. Então aqui, como você tem capacitor e indutor, você pode, né, encontrar uma situação dessa em que você tem um jogando energia para o outro, e aí essa oscilação vai aparecendo. Então a gente viu que o circuito RLC, à medida que aumenta essa resistência, né, o fator de amortecimento decai, e aí você tem mais e mais oscilações, né, até o ponto que você faz essa resistência tão alta que você tem quase nenhuma corrente passando pelo resistor, né, então ele não está dissipando quase nenhuma energia que está presente no circuito, e aí esse comportamento da tensão vira praticamente uma oscilação constante, né? Então a energia que está presente ali naquele circuito está praticamente constante, porque o resistor não está dissipando quase nada, porque quase nenhuma corrente está passando por ele, pelo fato de ele ser ter uma resistência muito alta, né? E aí você tem esse comportamento oscilatório. Então, uma das coisas para as quais esse tipo de circuito é interessante é os circuitos para comunicações, certo? Por quê? Porque esse comportamento oscilatório que você consegue obter nesses circuitos que tem capacitores e indutores, né, circuitos RLC, um comportamento desse tipo aqui, ele pode ser utilizado para gerar um sinal de frequência que pode ser utilizado para transmitir informação. Então, se você, por exemplo, pega esse sinal aqui de tensão e conecta numa antena, certo? Então, essa antena, ela é capaz de irradiar uma frequência, a mesma frequência desse sinal, certo? Que você está gerando aqui. E aí, se você consegue modular, que a gente chama, né, fazer uma modulação desse sinal, ou seja, imprimir informação desse sinal, variar alguma característica desse sinal de acordo com alguma fonte de informação, você cria um transmissor, certo? Um transmissor de rádio, ok? Então, esses circuitos que tem RLC desse tipo aí, essa frequência de ressonância que a gente tem, ela serve como sendo uma forma de você criar osciladores, certo? E esses osciladores são utilizados em sistemas de comunicação. No caso aí, seu celular, quando ele gera uma certa frequência, ele utiliza um circuito oscilador, não necessariamente um circuito baseado no circuito LC, certo? RLC, mas alguns circuitos, principalmente os circuitos mais antigos, né, os primeiros circuitos de rádio AM, rádio FM, né, você consegue gerar as oscilações que você necessita, né, os sinais de frequência, né, os portadores de frequência, como por meio desses circuitos, certo? Então, esse fenômeno oscilatório aí tem aplicações vastas na área de telecomunicações, certo? E, então, esse é um exemplo, né, de que como esses circuitos aí podem ser utilizados, como esse fenômeno de oscilação aí pode ser utilizado em engenharia elétrica. Bom, não sei se alguém tem alguma pergunta com relação a isso, mas a gente vai continuar essa análise que a gente fez para agora, considerando o circuito RLC em série,
certo? Que é o circuito em que a gente tem todos os elementos, ao invés desses elementos estarem em paralelo, eles estão todos conectados em série, né? Dessa forma que está aqui, certo? Então, alguém tem alguma dúvida com relação a esse breve sumário aí que a gente fez sobre a aula passada? Alguma pergunta? Tranquilo, professor. Pois não. Ok. Então, vejamos aqui o caso agora do circuito RLC em série, certo? Bom, a gente viu que para o circuito RLC em paralelo, a estratégia que a gente tinha para resolver aquele circuito, né, de maneira mais eficiente, era utilizar, né, determinar a grandeza que era comum a todos os elementos, no caso lá era a tensão. Aqui, para o circuito RLC em série, a gente vai utilizar uma estratégia similar, né, e a gente vai buscar a grandeza que é comum a todos os elementos. E aí, nesse caso, a gente sabe que no circuito em série, né, com elementos conectados em série, a grandeza que é comum a todos eles é a corrente. Então, a corrente que passa por esses elementos é a mesma. Então, essa é a variável que a gente vai buscar solucionar primeiro, né, para depois poder determinar essas outras grandezas aqui, no caso, a tensão em cada um desses elementos. Veja que nessa configuração aqui, a gente adota algumas referências de polaridade para a diferença de potencial, para a tensão em cada um desses elementos. Isso aqui vai ser importante, certo? Quando vocês estiverem analisando os circuitos e analisando as condições iniciais, porque a gente vai ver aqui, né, que a equação para a corrente vai ser sempre a mesma, independente da referência de tensão que você obtém, certo? Que você utiliza. Só que na hora de você determinar as condições iniciais, aí as referências que você adotou vão ser importantes. A gente vai ver, principalmente no exemplo que a gente vai resolver aqui, um caso em que isso vai aparecer. Mas, só para deixar você já, né, esperto com relação a isso aí, essas referências de tensão aqui vão ser, vamos dizer assim, vão talvez mudar um pouco a análise que você vai fazer dessas condições iniciais, principalmente da condição inicial da tensão no capacitor. E aí, algumas soluções, se vocês se apegarem muito ao que o livro coloca lá, o resumo, né, vamos dizer assim, aquelas fórmulas que estão naquela tabela que eu mostrei anteriormente, vocês podem se enganar se em algum problema você tiver alguma dessas referências aqui mudada. Mas a gente vai ver isso com um exemplo que a gente vai ver hoje. Bom, então, como sempre, a gente começa a analisar o circuito via lei de Kirchhoff, certo? Então, nesse circuito aqui em particular, a gente aplica a lei de Kirchhoff das tensões, essa malha que nós temos aqui. Então, a gente percorre aqui a malha no sentido horário, a gente tem apenas quedas, né, nas referências adotadas, então, todos os sinais positivos aqui, e o somatório de todas essas quedas de tensão é igual a zero, certo? Então, lei de Kirchhoff das tensões. E aí, o que a gente faz bom, a gente quer uma expressão que tenha corrente, né? Então, eu vou escrever cada um desses termos aqui em função da corrente que passa pelo elemento, de forma que eu obtenha uma equação contendo apenas a corrente, certo? Então, como é que a gente faz isso? Primeiro, tensão no resistor, eu aplico a lei de Ohm, né, para determinar quem é essa tensão em função da corrente. Conversão passiva, a corrente está sempre no sentido da queda de tensão, né, para todos os elementos aqui, então, um sinal positivo em todos eles. Então, lei de Ohm aqui para o resistor, o indutor eu aplico o que eu sei, né, que a tensão é LD derivada da corrente no tempo. E para o capacitor, eu sei que essa tensão aqui vai ser essa integral, né, 1 sobre C, integral da corrente no tempo, mais a tensão inicial. Então, agora eu tenho uma expressão que está toda em função da corrente. Bom, para que eu obtenha a equação diferencial aqui no formato que eu possa trabalhar com ela, eu preciso ainda eliminar essa integral aqui, né? Então, eu tenho derivada integral, quero eliminar essa integral aqui. Então, o que é que eu faço? Eu vou aplicar a derivada aqui dos dois lados da equação.
e aí eu vou ficar com a seguinte expressão, né? Derivada aqui, R vezes a derivada da corrente, derivada primeira, se eu derivar de novo, fica com a derivada segunda, e, bom, derivada da integral vai dar o argumento, certo? Dessa integral, que é a corrente, aqui 1 sobre C continua, né? E essa constante aqui, a derivada dela vai ser zero. Então, eu fico com essa expressão aqui, que eu ainda posso simplificar se eu dividir tudo por ela, né? Se eu dividir todos esses termos aqui por ela, eu fico com essa equação aqui. E aí, essa equação é também, né? Como foi no caso do circuito RLC paralelo, ela é uma equação de segunda ordem, coeficientes constantes, certo? E é uma EDO linear, certo? Então, aqui, novamente, a gente tem o mesmo tipo de equação que a gente obteve para o circuito em paralelo, a gente tem agora, só que no circuito em paralelo a gente tinha ela para tensão, aqui a gente vai ter ela para corrente, certo? Mas a equação é exatamente a mesma, certo? E isso aqui é uma vantagem para a gente, porque toda análise que a gente fez para o circuito RLC paralelo, agora a gente vai ter como utilizar aquela mesma análise para analisar essa equação aqui até de maneira mais simples. A gente vai ver agora como é que a gente faz isso. Bom, mas uma vez que eu obtive essa equação aqui, agora o problema é determinar quem é essa corrente, né? Quem é I de T, que é essa corrente aqui, dado que eu sei que essa corrente tem que obedecer essa equação aqui, e esse circuito aqui tem essas condições iniciais. Então, eu tenho um problema de valor inicial, que eu tenho duas condições iniciais aqui, que são exatamente as duas condições iniciais que essa equação aqui vai requerer para a gente poder solucionar. Então, só deixando claro isso aqui novamente, né? Lembrar que as expressões que a gente vai obter aqui, principalmente para as tensões, né? Nesse circuito aqui, vão estar de acordo com essa referência que a gente adotou aqui inicialmente, certo? Se essa referência mudar em alguns dos problemas que vocês estiverem trabalhando mais para frente, aí as expressões fechadas que a gente obtém no final não vão ter que ser modificadas, certo? Se alguma dessas referências mudar, certo? Mas a gente vai ver como a gente trabalha com isso. Então, só mais uma vez deixando claro, né, que você precisa saber, né, quais foram as referências que você adotou na resolução desse circuito aqui, né, para obter essas tensões, de forma que você consegue, uma vez que você está com problema e você tem um outro conjunto de referências, você vai ter que conseguir fazer a análise, né, e entender onde é que os sinais vão mudar. Bom, como eu falei que a gente tem uma equação muito similar à equação que a gente obteve para o circuito RLC em paralelo, que foi essa equação aqui, certo? Então, para essa equação aqui, a gente fez toda aquela análise de achar as respostas, achar cada caso, né, da resposta superamortecida, subamortecida, criticamente amortecida, etc., né, e achar as expressões, e isso agora a gente vai ver como é que a gente pode utilizar para diretamente obter as soluções dessas respostas aqui do circuito RLC em série. Então, a gente viu que solução geral para a resposta do circuito RLC dessa forma aqui, né, a soma dessas duas exponenciais, e esses termos aqui são as soluções da equação característica. E aí, em função dos parâmetros desse circuito, a gente tinha essas expressões aqui para S1 e S2, né, a solução lá da equação característica via a fórmula de Bhaskara. Bom, se a gente agora olha para essa equação aqui, certo? Para essa equação da corrente, né, o que a gente pode inferir, como essas equações são idênticas a menos desses coeficientes aqui, né? Se você pudesse abstrair esses coeficientes aqui, você vê que os termos, né, derivada primeira, derivada segunda, derivada primeira e a função, né, estão nas mesmas posições, vamos dizer assim. Então, essa equação aqui
é um tipo basicamente idêntico a esse tipo aqui. Então, o que já dá para inferir diretamente que a forma da solução geral vai ser a mesma, né? As equações são basicamente as mesmas, então a forma, né, o formato da solução, né, vai ter que ser o mesmo. Bom, e outra coisa que a gente vê é que se você fizer o polinômio característico dessa equação aqui, né, você vai ver que as soluções desse polinômio característico vão ser essas duas aqui. Então, veja que aqui, onde eu tenho 1 sobre RC, certo? Nessa expressão aqui, 1 sobre RC virou R sobre L, que é justamente esse termo aqui, R sobre L, certo? Então, 1 sobre RC aqui foi substituído por R sobre L, certo? Aqui dentro, 1 sobre RC substituído por R sobre L, e LC continua mesmo, esse termo aqui, LC, é o mesmo nas duas equações, né? Então, onde aparece LC aqui, vai aparecer LC aqui também. Então, a única coisa que vai mudar, né, na equação característica, das soluções de equação característica de um caso para outro, é que onde tinha 1 sobre RC, no caso do circuito RLC em paralelo, vai aparecer R sobre L, certo? No caso do circuito RLC e série, certo? Então, isso aqui é interessante porque aqui a gente já vê uma extensão dessa similaridade, né, que eu falei no início. Bom, então a gente sabe que as equações são muito parecidas, são praticamente idênticas, a menos desse termo aqui. A solução geral tem que ser a mesma, porque essa equação tem os mesmos termos aqui, do ponto de vista de equações diferenciais é praticamente a mesma equação. E a gente consegue obter as soluções da equação característica também em função desses parâmetros do circuito aqui, apenas trocando aqui, no caso, 1 sobre RC por R sobre L. Bom, então essa é a primeira análise de similaridade aí. Então, o que é que a gente pode fazer, né? A gente pode reescrever essa equação aqui, se a gente reescrever em termos do que a gente tinha chamado, né, o parâmetro alfa e o parâmetro ômega zero, eu chamo alfa de 1 sobre 2RC, né? O que é que eu posso escrever aqui? Eu posso escrever essa expressão aqui, né? Então, se alfa é 1 sobre 2RC, eu fico com 1 sobre RC igual a 2 alfa, né? Então, posso substituir essa 1 sobre RC aqui, né? Por 2 alfa, na expressão. E se eu chamar, né, como a gente definiu na aula passada, né? Esse ômega zero como 1 sobre a raiz de LC, esse termo aqui, 1 sobre LC, fica ômega zero ao quadrado, certo? Igual a ômega zero ao quadrado. E aí eu vou pegar essa equação aqui, né, e tentar descobrir agora quem seria o alfa e o ômega zero, né, dessa equação. Então, veja que se a gente quiser, né, fazer essa igualdade aqui, né, eu sei que 1 sobre RC aqui vai ser igual a 2 alfa, né, mas a gente sabe que 1 sobre RC nesse circuito aqui equivale a R sobre L, né. Então, se eu tenho 2 alfa igual a 1 sobre RC, mais 1 sobre RC igual a R sobre L, então 2 alfa vai ser igual a R sobre L, e aí alfa igual a R sobre 2L para esse caso aqui, certo? Desse circuito de série. E aí ômega zero é o mesmo, né? Porque LC é o mesmo, esse termo aqui é o mesmo nos dois casos. Então, esse ômega zero aqui não muda. E aí, se eu reescrevo essa expressão da corrente aqui, a equação da corrente em função de alfa e ômega zero, veja que agora eu consigo ver que é exatamente a mesma equação, certo? Eu só estou fazendo a mudança de variáveis aqui de V para I. Então, a equação que eu tenho é a mesma. Bom, toda vez que você tem equações que, assim, é a mesma equação, a menos de uma mudança de variável, né? Então, se eu fizer uma mudança de variável aqui de I para V, e fizer essa mudança aqui no 1 sobre RC igual a R sobre L, né? De um caso para o outro, eu saio dessa equação aqui e obtenho essa equação aqui diretamente. Então, essa mudança de variável aí me faz transitar dessa equação na tensão para a equação na corrente aqui. E isso quer dizer também que se a gente tem as soluções dessas duas equações, eu também posso transitar da solução que a gente obteve dessa aqui para a solução dessa daqui,
fazendo também mudança de variável, ok? Então, como é que a gente pode fazer, né, para obter as soluções da equação do circuito RLC em série a partir das soluções que a gente obteve do circuito RLC em paralelo? Vamos aplicar as mudanças de variáveis que a gente viu, né, que fazem com que essa equação aqui se transforme na equação do circuito RLC em série. Então, como é que a gente vai fazer isso? Bom, eu quero fazer uma mudança de variáveis que faça com que essa equação aqui vire essa equação aqui, certo? E que mudança de variável vai ser essa? Primeira coisa que eu faço, eu tenho que substituir V por I, né? Porque essa equação aqui está em I e essa aqui está em V, então se eu faço substituição V por I, né? Pensando agora na condição inicial, né? A condição inicial em V era V0, né? Agora eu tenho que ter uma condição inicial na corrente, que no caso aqui vai ser I0. Então, na solução dessa equação aqui, eu vou trocar V0 por I0. E, bom, R aqui está no denominador, né, dessa fração. Aqui ele está no numerador, então eu tenho que trocar R por 1 sobre R. E aqui eu tenho L, né, na corrente, enquanto aqui eu tenho C, então eu troco C por L. L vai ficar aqui, certo? E se eu trocar L por C, né, eu vou ter esse termo aqui de volta, né, 1 sobre LC. Então, veja que se eu faço tenho essa equação aqui, faço essas substituições aqui, eu chego nessa equação aqui, diretamente, ok? Substituição de variáveis. Então, como é que a gente pode utilizar isso agora para obter as soluções dessa equação aqui? Eu vou aplicar essa mesma substituição de variáveis no que a gente sabe, certo? Das soluções dessa equação da tensão. Então, para a corrente, né, a gente também vai ter 3 casos, né, resposta superamortecida e criticamente amortecida. As expressões vão ser similares, né, as mesmas expressões para a corrente aqui, e a gente fica com esse problema de determinar S1, S2, A1 e A2, e esses parâmetros aqui, alfa, ômega D, ômega zero, certo, para esses circuitos. E aí a gente viu que esses parâmetros a gente tem uma série de equações, né? A gente tinha uma série de equações lá no circuito RLC paralelo, e agora a gente tem essas equações aqui para o circuito RLC série. Veja que essas equações aqui eu posso obter, né? Vou mostrar aqui, a gente obtém apenas fazendo essas substituições de variáveis nas soluções da equação do circuito RLC em paralelo. Então, esse conjunto de parâmetros aqui a gente obteve via substituições, e a gente vai ver como a gente faz isso. Então, eu coloquei aqui, agora que a gente tem os 2 quadros, certo? O quadro que a gente obteve na última aula, que é o quadro para tensão no circuito RLC em paralelo. Então, veja que para cada tipo de resposta, né, eu tenho uma expressão da resposta geral e tenho as expressões de como obter essas equações para determinar os parâmetros desconhecidos aqui, A1 e A2, que vão depender das condições iniciais. Então, veja que para o circuito RLC em paralelo, né, a gente tem que determinar o valor inicial da tensão em T igual a 0 mais e o valor da derivada da tensão em T igual a 0 mais, as duas condições iniciais que vão nos permitir resolver a equação diferencial. Então, para esse circuito aqui em particular, a gente obteve sempre essa relação aqui, né? Deixa eu só escrever aqui qual foi. Então, se vocês observarem aqui do lado esquerdo, nesse conjunto de expressões aqui, o que é comum a todos os casos aí, né, é que V0 mais, né, isso aqui é sempre igual a V0, né, que é a tensão inicial no capacitor. Então, para o circuito RLC, né, a condição inicial de tensão no capacitor é a mesma para todos os elementos. Então, V0 tem que ser, obviamente, igual à tensão inicial no capacitor, tá aqui. E a segunda condição é que essa derivada aí, a derivada de V0 no instante 0 mais, isso aqui é igual a 1 sobre C menos
V0 sobre R, certo? Menos I0. Então, veja que essa expressão aqui, né, da derivada da tensão é a mesma em todos os casos, né? Então, aqui, aqui e aqui, é essa expressão aqui, certo? E a segunda, a expressão para a derivada da corrente, da tensão, desculpa, é a mesma em todos estes três casos. Bom, então, como é que eu faço, né? Se eu sei essas relações aqui, como é que eu faço para obter as soluções da corrente? Substituição de variável, certo? Então, eu vou pegar agora e fazer a minha substituição de variável de acordo com o que a gente viu, né? As substituições que a gente tem que fazer para obter a equação da corrente a partir da equação que a gente sabe da tensão. Então, a gente tem que substituir I por V, né? Então, vou pegar essa primeira expressão aqui e fazer a substituição de I por V, né? Então, aqui eu vou ficar com I, 0 mais. Bom, V0 eu tenho que substituir por I0, né? Então, a primeira substituição está feita. Veja que isso aqui vai dar exatamente esse primeiro termo aqui da solução do circuito RLC série para a corrente, certo? E a segunda substituição é agora na derivada, certo? Então, derivada da tensão aqui vai virar derivada da corrente. Então, quero saber quem é essa derivada aqui em 0 mais dt, certo? Bom, o que é que eu sei? Eu tenho que substituir, né, 1 sobre C, eu tenho que substituir C por L. Então, aqui vai ficar 1 sobre L. Bom, então aqui já tem um menos, né, que continua. Então, V0 eu tenho que substituir por I0, né? E R eu vou substituir por 1 sobre R. E, por fim, I0 eu tenho que substituir por V0, né? Então, tem esse menos aqui, e aqui vai virar V0, certo? Então, se a gente simplifica essa expressão aqui, a gente fica só com 1 sobre L vezes menos R I0 menos V0, certo? Então, aqui, veja que essa substituição aqui me traz 1 sobre L menos R I0 menos V0, que é justamente a expressão que eu tenho para a derivada da corrente na equação do circuito, na solução para a determinação desses parâmetros aqui no circuito RLC em série. Ok? Então, veja que toda aquela análise que a gente fez para o circuito RLC em paralelo vai ser válida aqui, né? A única coisa que a gente tem que fazer, né, para sair de um caso para o outro é fazer essa transformação de variáveis, né? De forma que a gente sai da equação diferencial da tensão, obtém essa equação diferencial da corrente aqui para o circuito RLC e série, via essa transformação de variáveis, e aí se a gente aplica a transformação de variáveis aqui nas soluções, a gente também obtém as soluções de circuito RLC em série. De maneira que, vamos dizer assim, o trabalho que a gente fez para o circuito RLC em paralelo é todo aproveitado, né? Então a gente não precisa refazer e investigar todos aqueles casos, apenas uma mudança de variável aqui já lhe dá as soluções, certo? Novamente, para o circuito RLC em paralelo, ou desculpa, em série, a gente vai ter os mesmos casos de resposta comparado ao circuito RLC em paralelo, certo? Então, veja, vai ter uma resposta superamortecida, que vai depender de S1 e S2, certo? Veja que alfa aqui vale R sobre 2L, né? Via essa transformação de variáveis. E ômega zero é a mesma coisa. Então, vai ter o caso de duas respostas, duas raízes reais e distintas, resposta superamortecida. Vai ter o caso de raízes complexas conjugadas, resposta subamortecida, com oscilações, né? E vai ter o caso da resposta criticamente amortecida, que é exatamente quando o alfa é igual a ômega zero, certo? Então, aí, nesse caso, os mesmos comentários que a gente fez para cada uma dessas respostas aqui, qualitativamente vai valer aqui. Então, resposta superamortecida, você tem uma corrente nesse circuito de série que decai exponencialmente para o zero. Subamortecida vai aparecer oscilações, vão aparecer oscilações nessas correntes, nessa corrente do circuito RLC em série, nas grandezas de tensão em cada um desses elementos.
e criticamente amortecido também um decaimento exponencial, certo? Só que com esse formato aqui. Mas, do ponto de vista de cálculo desses parâmetros aqui, né, A1, A2, B1 e B2, a gente tem essas expressões aqui que a gente pode obter diretamente fazendo mudança de variável. Ou seja, né, se você estudou e sabe como é que resolve essas equações aqui, você só precisa saber como é que faz essas mudanças de variáveis aqui. No caso, são duas expressões apenas que mudam, né, no caso desses parâmetros aqui, para que você obtenha, né, o caso do circuito RLC em série. Então, o seu trabalho aí não dobra, né? Uma vez que você entendeu o funcionamento do circuito em paralelo, né, apenas com essas mudanças de variáveis, você consegue entender o funcionamento do circuito RLC em série, e aí isso facilita o seu trabalho. Ok? Ficou claro aí? Alguém tem alguma dúvida a essas transformações de variável? Ficou claro como é que a gente pode obter a solução de uma da resposta da corrente do circuito em série a partir da resposta da tensão no circuito RLC em paralelo? E isso você só aplica essas mudanças de variável e você chega nas expressões que você precisa. Alguém tem alguma pergunta? Tá claro, sim, professor. É só um pouco estranho essas passagens, porque a gente dá vários pulos de uma vez. Certo. Então, assim, isso aqui é justamente para a gente evitar de ter que realmente rediscutir toda a mesma história, né, de antes. Porque a análise que a gente fez na aula passada foi assim, bem detalhada em cada ponto desse, né? Então, para evitar que a gente perca mais tempo falando isso, né? Uma vez que a solução da equação é a mesma, né? A gente utiliza esse artifício de mudança de variáveis, né? Para sair de uma equação para outra e a gente obtém as soluções também da equação de uma equação para outra. Então, o importante aqui para vocês, né? É que vocês saibam como determinar essa equação aqui. Essa equação aqui é determinada, como a gente viu, pela lei das tensões do circuito em série. Uma vez determinada essa equação aqui, você tem que determinar as soluções dela, e aí esse é o problema, vamos dizer assim, esse problema já não está mais na seara da análise de circuitos, está na análise da solução de equações diferenciais. E aí, bom, a solução disso aqui, né, como essa equação é muito similar a essa equação aqui, vai ter as soluções vão ser similares também. E aí, você consegue obter as soluções dessa equação aqui, em função das soluções dessa equação aqui, apenas fazendo essa substituição de variáveis, né? Então, no final das contas, você fica, para cada um desses casos que a gente viu na última aula, analisou na última aula, né? Você tem que determinar duas condições, uma para a condição inicial da corrente e para a derivada dela, em t igual a zero mais, e aí, bom, essas duas expressões aqui você obtém diretamente via substituição de variáveis, né? Então, para poupar o trabalho de refazer toda a análise anterior, né, você utiliza o que você sabe, na verdade, dessas equações para diminuir o seu trabalho. Bom, mas vamos, assim, quando vocês pegarem o livro e começarem e lerem isso aí, vocês vão ver que, uma vez feita a análise para o caso do circuito paralelo, essa análise aqui é direta, né? Você diz assim, você não precisa mais detalhadamente sobre isso aqui, porque vai ser a mesma coisa e se você consegue obter essas expressões aqui, fazendo duas expressões, né, fazendo uma mudança de variável aqui em duas expressões praticamente, né, e mudando também a definição de alfa, é um trabalho mínimo aí, certo? Para você ter a solução de um novo circuito. Bom, vamos ver como é que isso aqui vai funcionar na prática, certo? E a gente vai ver como é que a gente soluciona, aplica esse método de solução, de resolução do circuito RLC nesse circuito aí, certo? Desse exemplo. E a gente vai ver, né, como é que a gente trabalha com essa questão também da referência das polaridades. Então,
5 minutos aí, uma pausazinha de 5 minutos para a gente tomar uma aguinha, certo? E a gente volta aí, 11 horas a gente volta e resolve esse circuito aí. Vocês vão ver como é que a mesma análise que a gente fez para o circuito paralelo vai ser útil aqui. E a gente vai discutir essa questão da mudança de variável de forma mais prática.
Bom, pessoal, vamos lá. Vamos ver como é que a gente aplica, né, essa análise, né, que é muito similar à análise do circuito RLC em paralelo para o circuito RLC em série na prática, né, com esse exemplo que a gente tem aí. Então, deixa eu só voltar aqui ao enunciado. O que a gente tem aqui para esse circuito é o seguinte: nos foi dado esse circuito aí, certo? Então, esse circuito tem essa configuração. Então, inicialmente, né, esse circuito está aberto, certo? Então, o indutor e o resistor estão separados no circuito, certo? Então, não existe corrente aqui passando, não, o circuito está aberto. Não tem corrente passando aqui no instante inicial, não tem energia armazenada no indutor, a condição inicial para a corrente no indutor é zero, certo? E em T igual a zero, né, eu vou conectar esse capacitor, certo, ao circuito, só que esse capacitor aqui, ele está carregado. Então, ele tem uma diferença de potencial de 100 volts, certo? Nos seus terminais, e ele vai ser conectado a esse circuito em T igual a zero, certo? E aí, bom, você vai ter uma fonte, uma energia que está armazenada nesse capacitor, vai ser entregue a esse circuito aqui, e aí a gente é pedido para a gente determinar o comportamento dessa corrente, né? E o comportamento da tensão sobre o capacitor quando o tempo vai passando, né? Para T maior ou igual a zero. Então, veja que em T igual a zero, eu entrego uma certa quantidade de energia para esse circuito, e aí eu quero saber o que é que essa energia vai causar, né, nesse circuito, à medida que o tempo vai passando, certo? Então, vamos ver, né, como é que a gente trabalha com isso aqui. Então, a gente tem um circuito RLC, série, né, porque todos os elementos aqui estão conectados em série, e a resposta que a gente tem que analisar é a resposta natural. Por quê? Porque essa resposta natural, né, aqui no circuito que sobrou, né, para ter maior igual a zero, não tem nenhuma outra fonte externa de energia, né, não tem nenhuma fonte de corrente, nenhuma fonte de tensão, e aí essa resposta aqui vai depender apenas do comportamento desses elementos aqui, né, que seria assim, um comportamento natural desse circuito. Bom, vamos ver aqui como é que a gente faz. Então, a gente tem esse circuito aí. A primeira coisa que a gente vai fazer é definir as referências, né, que a gente tem. Então, para a tensão do capacitor já está definido aí, certo? A corrente também já tá definida. Então, vamos colocar uma referência aqui para essa tensão no indutor e para a tensão no resistor, certo? Então, para o indutor, vamos colocar essa referência aqui, porque ajuda, né? Convenção passiva. Então, isso aqui para a gente vai ser VLT. E aqui, mais ou menos, vai ser VRT, certo? Então, a gente já tem aí as referências de tensão para o nosso problema, né? Então, aí a gente vai primeiro fazer o que a gente faz na análise, né? Que é observar o circuito antes, né? Imediatamente antes e imediatamente depois do chaveamento. Então, veja que a primeira coisa que a gente vai analisar aqui, né? Vão ser as condições iniciais, né? Então, antes do chaveamento, né? Para ter menor que zero, assim, menor que zero menos, o que é que a gente sabe? A gente sabe que esse capacitor aqui está carregado, né? Então, essa tensão no capacitor vale 100 volts, certo? Então, isso aqui vale 100 volts. E a gente sabe que a corrente inicial no indutor é nula, né? Porque aquele circuito aqui está aberto, não tem nenhuma corrente passando. Então, essa corrente aqui no indutor também é nula. Então, zero ampere. Só que a gente sabe que, né, imediatamente após esse chaveamento aqui, nem o capacitor admite variação instantânea de tensão, nem o indutor admite variação instantânea de corrente. Então, automaticamente, né, isso aqui vai ser igual, né, a tensão imediatamente após o chaveamento, né, após eu conectar. Então, essa tensão não vai mudar, né, o instante zero mais, que é, lembrando, o instante
imediatamente depois que eu faço esse chaveamento aqui, que eu conecto o elemento do circuito, e essa corrente aqui no indutor também não pode variar instantaneamente. Então, a gente tem a gente já achou aqui as duas condições iniciais que a gente tem para solucionar esse circuito, né? Tensão inicial no capacitor, corrente inicial no indutor. Ok, então feito isso, a gente tem aqui um circuito RLC, né? Então, para a gente, R vale 560 ohms, a indutância vale 100 mili, né? 100 milihenry, e a capacitância 0,1 microfarad, certo? Então, a gente sabe que isso aqui vai dar uma equação diferencial de segunda ordem para a corrente, etc. Então, primeiro a gente tem que achar as soluções da equação característica, certo? Então, antes de fazer isso, a gente tem que determinar quem é alfa e quem é ômega zero para esse circuito aí. Então, alfa, como a gente viu para o circuito em série, é o único parâmetro que muda com relação ao circuito ao circuito paralelo. Então, alfa vai ser R sobre 2L, né? E não 1 sobre 2RC, como era no circuito paralelo. Então, para esse circuito aqui, quanto é que vai dar o valor de alfa? Alguém pode fazer esse cálculo aí? Então, vai dar 560 dividido por... Então, alguém colocou aí no chat, né? Vai dar 2.800, certo? Então, alfa aqui, para esse circuito, vai dar 2.800 radianos por segundo, tá? Então, aí, a gente já determinou o parâmetro alfa. O parâmetro ômega zero é o mesmo, né? Então, continua sendo 1 sobre a raiz de LC aqui. Então, quanto é que vai dar ômega zero nesse caso aí? Alguém colocou aí no chat, vai dar 10 mil, né? Então, 10 mil vai dar 10 a quarta radiano por segundo. Bom, então aqui a gente já determinou, né, para o nosso circuito, quem é o fator de amortecimento, o alfa, né, a frequência de Népper, e a frequência de ressonância. Então, agora, sabendo esses dois parâmetros, a gente vai categorizar que tipo de resposta esse circuito vai exibir. Qual será o tipo de resposta aqui nesse caso? Qual é a relação entre alfa ao quadrado e ômega zero ao quadrado, né? Ômega zero ao quadrado, qual é a relação? Qual será o tipo de resposta aqui? A gente sabe que, bom, ômega zero aqui é bem maior que alfa, né? Então, ômega zero ao quadrado tem que ser maior do que alfa ao quadrado. Isso aqui, alguém já colocou aí no chat, e daí o tipo de resposta implica que essa corrente aí vai ter uma resposta subamortecida, né? Ok? Então, resposta subamortecida a gente já sabe que vai acontecer por conta dessa relação aqui entre ômega zero e alfa, certo? Bom, se a resposta vai ser subamortecida, então a gente já pode escrever aqui qual vai ser a forma geral dessa resposta. Essa resposta vai ter a seguinte forma, né? E elevado a menos alfa P, não vai mudar em nada com relação à forma circuito, da tensão para o circuito LCI paralelo, né? Então, aqui vai ficar cosseno de ômega dt, certo? Mais B2 seno de ômega dt. Então, a gente já sabe já a forma dessa resposta. Lembrando que ômega d, né, também aqui, vai ser raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado. Quanto é que vai dar aí nesse caso, ômega d? Ômega d, né, só lembrando, é a frequência de oscilação amortecida, né, a frequência com que essa oscilação aqui vai aparecer, e ela depende tanto da frequência de ressonância como desse parâmetro alfa. Então, quanto é que vai dar esse ômega d aí, nesse caso? Alguém pode conferir, fazer essa conta, raiz quadrada de ômega zero ao quadrado menos alfa ao quadrado.
Então, o pessoal está colocando aí no chat 9.600, certo? Então, também bate aqui com ômega D para a gente, baseado, né, nos valores de ômega 0 e alfa, vai ser 9.600. Adiante para o segundo, certo? Bom, determinei ômega D, determinei o parâmetro alfa, né? Falta agora a gente determinar quem vai ser B1, quem vai ser B2, dadas as condições iniciais que a gente tem aqui, né? Que a gente analisou aqui para o circuito, que é a tensão no capacitor e corrente inicial no indutor. Bom, então a primeira coisa que a gente sabe, né, é que essa corrente no circuito I de T tem que ser igual à corrente do indutor, né? Porque todos os elementos estão em série, então essa corrente é a mesma, né? Ou seja, né, essa corrente em 0 mais tem que ser igual à corrente no indutor em 0 mais. E a gente já sabe que I de 0 mais tem que ser igual a 0, né? Isso a gente analisou porque a gente sabe que não tem corrente passando no indutor no instante inicial. Bom, se eu sei disso aqui, eu posso vir na expressão que a gente sabe aqui da resposta geral, né, para essa corrente, e substituir, né? Então, o que é que a gente obtém se a gente substituir isso aqui, né, nessa expressão? A gente também tem o seguinte, a gente vai obter que 0, né, vai ser igual, exponencial de 0 vai dar 1, né? Seno de 0 vai dar 0 e cosseno de 0 vai dar 1, certo? Então, daqui a gente vai ter a seguinte expressão, vai sobrar só B1, né? Então, aqui, a gente obtém o valor de B1, já obtém o primeiro valor aí. Então, B1 vai ser igual a 0, né? Porque essa corrente inicial tem que ser nula. Então, está faltando agora para a gente determinar apenas esse valor de B2, certo? E aí a gente vai ter que observar a segunda condição que a gente tem, que é a condição da derivada da corrente, que a gente ainda não tem explicitamente, mas a gente vai obter pela lei de Kirchhoff das tensões aqui. A gente vai ver como é que a gente faz. Então, a gente precisa saber quem é D0 dt, certo? Isso aqui a gente não sabe ainda. Para quê? Para poder determinar B2, que é o último parâmetro que falta. Bom, aí eu vou perguntar a vocês, qual é o elemento, né, cuja tensão, certo, depende da variação da corrente, no instante, né, em qualquer instante, né? Qual é o elemento? Alguém falou indutor. Então, exatamente. Então, a gente vai agora observar, né, o que está acontecendo para o indutor em T igual a 0 mais, né? Para a gente poder saber essa condição aqui. Então, para o indutor, a gente sabe que VL de T igual a 0 mais tem que ser igual a L vezes essa derivada aí, em 0 mais, certo? dt. Isso aqui tem que ser verdade para o indutor, porque isso aqui é o que a gente conhece do elemento. Veja que convenção passiva, corrente na direção da queda de tensão, sinal positivo aqui, está tudo ok. Bom, e agora como é que eu determino essa tensão de V0 mais, né, no indutor? Agora, o problema de determinar essa derivada da corrente virou o problema de determinar essa tensão aqui no instante 0 mais. Agora eu vou recorrer à lei de Kirchhoff das tensões no instante 0 mais. Então, lei de Kirchhoff das tensões no instante 0 mais, né? Se a gente faz aqui, pega essa malha aqui, né, e faz a volta aqui no sentido horário, a gente vai ter o seguinte, né, aumento de tensão no capacitor, então VC de 0 mais, depois a gente vai ter queda de tensão no indutor, VL 0 mais, e depois vai ter uma queda no resistor, né, então aqui VR 0 mais, tudo isso aqui vai ser igual a 0, certo? Porque eu fechei a malha. Então, da lei de Kirchhoff das tensões, a gente tem essa expressão aqui. Bom, então, a gente pode... A tensão do capacitor em 0 mais, a gente sabe quem é, né? Então, isso aqui vai ser menos a condição inicial do capacitor. Isso aqui é um dado que a gente tem. A tensão no indutor, como a gente viu, ela vai ser dada por L vezes a derivada dessa corrente
0 mais, certo? Substituição aqui direta. E no resistor, né, lei de Ohm, sinal positivo por conta da conversão passiva. Isso aqui vai ser R vezes a corrente inicial no circuito, né, a corrente 0 mais. Isso aqui igual a 0, né, fechou, aqui a gente fechou a malha. Bom, essa corrente a gente já sabe que é 0, né, essa a gente já viu aqui que I0 vai ser 0, né, então esse termo aqui do resistor, essa queda de potencial em cima do resistor não existe no instante 0 mais. Então, no final das contas, o que a gente vai obter aqui, L vezes isso aqui, a derivada no tempo, né, vai ser igual a V0, ou seja, né, essa derivada aí vai ser igual a V0 sobre L, certo? Todo mundo acompanhou aí como é que a gente obteve, então o valor, né, essa condição aqui da derivada, para a equação da corrente, a gente obtém se a gente observar a lei de Kirchhoff das tensões, certo? No instante imediatamente depois do chaveamento. Lembre que para o circuito RLC em paralelo, a gente ia observar a lei de Kirchhoff das correntes, certo? No instante t igual a 0 mais, para obter a derivada da tensão inicial, que era dependente da corrente no capacitor, certo? Então, aqui, a gente fez alguma coisa similar, mas aí a gente determina essa derivada da corrente no instante 0 mais, que é a condição que falta para a gente resolver o último parâmetro da solução da equação diferencial. Bom, mas o que é que eu sei, no final das contas, né, para esse circuito, se vocês derivarem, né, a expressão já está lá na tabela, mas se vocês derivarem essa expressão da corrente aqui, e fizerem t igual a 0 mais, a expressão que a gente obtém, que está lá, foi uma das expressões que a gente fez a mudança de variável, né, então, isso aqui, no instante 0 mais, vale menos alfa, né, menos alfa B1, mais ômega D B2, certo? B1 a gente já sabe que é 0, né? Então, no final das contas, né, se a gente pegar o resultado que a gente tem das duas equações que a gente obteve, o resultado dessa derivada aqui, né, que é V0 sobre L, igual a B1 já é 0, né? Então, ômega D B2, ou seja, né, esse B2 aí vai ser V0 dividido por ômega D vezes L. Ok? Então, aqui, isso aqui vai me dar o valor de B2. Quanto é que dá isso aí, né? V0 já tá todos os valores aqui estão dados. Quanto é que daria esse valor de B2? V0 dividido por ômega D dividido por L. Aproximadamente, né? 0,104, certo? Aqui no caso, ampere. Bom, determinei B1, determinei B2, sei quem é alfa, né? Sei quem é ômega D, agora eu já posso escrever quem é que vai ser a expressão para essa corrente aí, né? Vamos colocar aqui quanto é que vai valer isso aí. Deixa eu só apagar desse lado aqui mesmo. Então, essa expressão para a corrente, agora a gente já pode colocar aí direto. Então, I de t vai ser exponencial, né, de alfa. Alfa deu, deixa eu ver aqui, menos 2.800, né? Então, aqui vai dar menos 2.800t, né, multiplicado agora por o que está aqui dentro, né? B1 deu 0, né? E B2 deu 0,104. Então, no final das contas, aqui vai ficar 0,104 aproximadamente, seno de
a frequência de oscilação amortecida, que no caso aqui 9.600, né? 9.600 T. E aí acabou, né? Dá até para simplificar, colocar 0,104 exponencial de 2.800 vezes o seno e 9.600 ampere. Então, essa aqui é a nossa corrente aí, como essa corrente vai se comportar nesse circuito aí. Ok? Veja que nesse circuito aqui, certo? Se vocês forem observar, comparar as referências de tensão, né, que a gente tem nesse circuito aqui, com as referências de tensão que a gente obteve, que a gente utilizou para a derivação da equação diferencial, né, o circuito que está lá associado àquela equação diferencial que a gente utilizou para obter essa solução geral, veja que essa tensão do capacitor aqui está invertida, a polaridade de referência aqui está invertida com relação àquela do circuito original. E aí o que acontece aqui é que, né, na fórmula, na expressão que a gente tem lá fechada, né, para o circuito, se vocês pegarem lá, eu vou colocar aqui já direto, qual é a expressão que a gente tem? A gente teria a seguinte expressão, né, a gente teria menos alfa P1 mais ômega D P2, isso aqui igual a 1 sobre L, menos R0, e aqui menos V0, certo? Só que veja, né, no nosso caso aqui, B1 foi 0, né? E aí a gente só passou ômega D dividindo aqui, e a gente sabe que essa corrente inicial era 0, né? Então, pela expressão que está lá no livro, né, que foi a expressão obtida para aquele circuito, em que essa polaridade de tensão aqui está invertida, certo? Pela expressão que está lá listada no livro, essa expressão aqui final seria menos V0, né, dividido por L, certo? E aí você passaria ômega D dividido, como a gente fez aqui, e obteria a resposta. Só que veja que aqui tem um sinal negativo, certo? Que aqui, na verdade, é positivo. Por que foi que aconteceu? Que essa diferença apareceu? Bom, apareceu porque essa polaridade aqui de referência agora mudou nesse circuito aqui em particular, né? Com relação àquela polaridade que a gente tinha assumido na derivação da expressão geral. Bom, em que é que isso acarretou? Acarretou essa mudança de sinal e veja que a expressão mudou. Então, por isso que eu dou esse alerta, né, para vocês não se confiarem, ou pelo menos, se forem utilizar aquelas expressões fechadas que estão lá tabeladas no livro, tenham façam previamente a análise do circuito para ver se as referências de tensão são as mesmas, certo? Do circuito para os quais aquelas expressões foram obtidas. Porque se não forem, você corre o risco de ter, né, uma situação em que o sinal vai mudar, como é nesse caso aqui. Se você não quiser, né, o que eu acho o mais seguro e o mais, vamos dizer assim, o mais correto, se você quiser fazer a análise sem precisar decorar aquelas fórmulas, você só precisa, né, lembrar que você precisa de duas condições iniciais, a condição inicial da corrente em T igual a 0 mais, e a condição inicial da derivada dessa corrente, e aí a condição inicial da corrente em T e 0 mais é trivial, né, você só pega a expressão e substitui T igual a 0 e vê qual é o coeficiente que você obtém, mas essa derivada aqui você faz analisando via lei de Kirchhoff das tensões, né? Então, se você não quiser decorar a fórmula e aplicar toda vez a lei de Kirchhoff das tensões, sempre você vai encontrar a expressão correta, como nós encontramos aqui. Se você quiser, né, vamos dizer assim, decorar essa fórmula aqui, vamos dizer assim, você corre o risco de errar por conta da condição das referências dos sinais, certo? Então, você tem que ter esse cuidado aí.
Essa última opção, como alguém falou, já falou aí no chat, é mais segura e é mais, para mim, é até mais natural de resolver, certo? Porque você está sempre raciocinando sobre o problema que você tem em mãos. Então, aqui, né, eu não fiz, aqui a gente não fez nada além de aplicar o raciocínio que a gente viu aqui de lei de Kirchhoff das tensões, lei de Kirchhoff das correntes, certo? E determinar essa expressão aqui da derivada baseado apenas no que a gente sabe aplicar. Então, a gente não se valeu de decorar fórmula nenhuma, certo? Apenas aplicou o que a gente conhece. Né? O livro dá esse resumo dessa tabela de fórmulas, mas esse procedimento de achar essa expressão não é coisa de outro mundo, certo? Então, a minha recomendação é que vocês evitem ao máximo decorar qualquer dessas fórmulas aí e aplique sempre o que você conhece da lei de Kirchhoff das tensões, porque aí fica mais, assim, você tem uma chance menor de errar. Ok? Alguém tem alguma pergunta sobre essa resolução? Isso aqui foi a letra A, né? Alguma dúvida com relação a essa resolução da letra A? Bom, letra A, a gente determinou essa corrente aqui, certo? Veja que também, né, se você pegar o exemplo que a gente fez na aula do circuito RLC paralelo, a resolução é bem similar, certo? Então não foge muito ao que a gente fez lá, a estratégia que a gente usou lá. E, bom, na letra B aqui, pede para a gente determinar essa tensão no capacitor para T maior ou igual a zero, certo? Então, vamos ver aqui como é que a gente poderia fazer isso aqui. Então, deixa eu só apagar aqui do lado direito e a gente já vê como é que vai ficar essa tensão no capacitor. Então, letra B, eu quero saber quem é essa tensão no capacitor. Como é que eu acho essa para T maior ou igual a zero, né? Como é que eu posso achar agora quem é? Quem é a tensão no capacitor? Você pode pegar o que você já sabe da corrente e da tensão inicial e integrar a corrente. Achar. Exatamente, certo? Então, aqui a gente sabe, né, que para o capacitor, a gente tem a seguinte expressão, né? Então, integral de 0 a t da corrente de tal, somado com a condição inicial, né, VC 0, 0 mais, vai me dar aí essa tensão do capacitor para T maior ou igual a 0, vou colocar aqui 0 mais. Tá. Bom, tá faltando alguma coisa aí, tá não? O que é que tá faltando? Tem alguma coisa faltando nessa análise aí que a gente fez. Também falou aí no convenção, exatamente. Está faltando aí a convenção passiva, né? Porque agora eu escrevi uma expressão que relaciona a tensão em corrente, e aí eu tenho que observar a convenção passiva. Vou olhar aqui. Essa corrente aqui que eu tenho, né? Se vocês observarem direito, ela está indo, na verdade, né, na direção do aumento da tensão no capacitor. Então, se isso aqui é verdade, então aqui eu vou ter que ter um menos, né? Tem um menos aqui nessa integral, certo? Então, faltou aí o menos da convenção passiva. Bom, agora a gente pode achar isso aqui via integração, certo? Então, se vocês, vamos dizer assim, se vocês integrarem isso aqui, né? Vamos só colocar aqui como é que vai ficar, né? Vai ficar menos 1 sobre 0,1 10 a menos 6, né? Que é a capacitância. A integral
de 0 a t dessa corrente aí, né, 0,104, a exponencial de menos 2.800 t seno de 9.600 t, isso aqui, vou colocar aqui tal, né, para ficar a variável de integração tal, e aqui tal, e aqui d tal, e somado aqui com o valor inicial que vale 100 volts, o valor inicial da tensão do capacitor. Então, essa integral aqui vai dar essa tensão no capacitor. Quando vocês fizerem isso, vocês vão ver que essa integral vai dar a tensão no capacitor. Bom, se eu não quiser resolver a integral, né, se eu quiser evitar a resolução dessa integral, e qual seria a outra forma de determinar essa tensão no capacitor, né, evitando essa integração aí que parece ser, vai dar um trabalhozinho que vai ter que ser integração por partes aí. Então, como é que eu determinaria essa tensão no capacitor de uma maneira diferente? Alguém falou aí, LKT, certo? Exatamente. Então, se eu aplico aqui LKT, tem uma segunda forma de determinar essa tensão, porque a gente sabe que menos VC de T, né, mais VL, mais VR de T, isso aqui tem que ser igual a zero, né? Então, logicamente, VC de T tem que ser igual, né, a soma dessas duas aqui. Bom, mais VL eu posso escrever como sendo L dt, né, e VR eu posso escrever como sendo R vezes I de T. Então, essa expressão aqui vai ser a mesma, vai dar, essas duas expressões vão dar o valor da tensão do capacitor, só que essa daqui, né, se eu sei a corrente, eu só preciso aplicar uma derivada, né, e aqui multiplicar a corrente por R, né, eu vou obter, né, então se eu for derivar essa expressão aqui, é um procedimento mais fácil do que integrar, né, vai dar menos trabalho do que integrar, embora o resultado final tem que ser o mesmo, vai ser o mesmo, certo? Mas aqui, via lei de Kirchhoff das tensões, a gente pode reescrever essa tensão do capacitor aqui e fazer essa derivada e essa soma aí com R vezes a corrente. Bom, se vocês fizerem isso aí, vocês vão ver que, façam aí em casa, mas vocês vão ver que vai ficar, vocês vão obter seguinte expressão, né, elevado a menos 800t, e aqui vai ficar 29,17 vezes o 100, somado aqui com 100 vezes o cosseno de 9.600t, certo? Isso aqui volts, né, para T maior igual a zero, mais, certo? Então, geralmente, quando você tem esses problemas de circuitos RLC, né, que você tem que determinar alguma grandeza e cai numa integração, geralmente, se você aplicar ou a lei de Kirchhoff das tensões ou a lei de Kirchhoff das correntes, você pode substituir essa integração, né, por uma derivação, e aí obter a mesma grandeza de uma forma alternativa, certo? Então, sabendo, né, que você pode sempre aplicar as leis de Kirchhoff, você pode simplificar o seu trabalho, né, na análise, uma vez que se você pegar uma expressão que não seja tão boa para você integrar, ou fácil de integrar. Ok? Alguma dúvida com relação a isso aqui? Veja que se eu pego essa expressão aqui e substituo t igual a zero, né, o cosseno vai virar 1, a exponencial é 1, e esse valor inicial aqui vai ser 100, que é exatamente o valor inicial que a gente tem para esse capacitor.
Bom, então, eu vou mostrar aqui alguns gráficos, né? Os gráficos que a gente obtém para o comportamento desse circuito aqui, e aí vocês vão ver como é que essas grandezas estão se comportando no tempo. Então, nesse gráfico aqui, né, eu tenho o circuito que a gente analisou agora, as grandezas que a gente tem aqui. Então, essa resistência do circuito vale 560 ohms, e a gente obtém esses parâmetros aqui para a frequência de ressonância e para a frequência de Necker, né, frequência de fator de amortecimento aqui. Então, veja que, né, a corrente no indutor começa em zero, ela sobe, e aí oscila, né, a corrente no circuito vai oscilar, mas no final das contas ela vai oscilar em torno do zero, não ela volta para o zero com o passar do tempo. Por que ela vai para o zero? Bom, porque que a energia que foi entregue pelo capacitor, né, no instante inicial, ao ser entregue ao circuito, a corrente começa a passar pelo resistor, né, e o resistor começa a dissipar energia. Então, enquanto houver corrente no circuito, existe dissipação de energia pelo resistor, e aí essa energia, né, a energia para sustentar a corrente vai diminuindo, diminuindo, até que a corrente se extingue, né, e vai para zero. Então, essa característica de resposta natural, para o caso subamortecido, e você tem a oscilação e você tem a energia, né, sendo consumida aí pelo resistor com o passar do tempo. Bom, no gráfico, nas tensões, né, veja que aqui na verdade, eu não estou plotando a tensão com a referência que a gente viu na questão, aqui eu estou plotando menos VC, certo? Direto. Então, aqui eu coloquei isso aqui só porque, senão ia ficar essa curva aqui não ia ficar tão visível. Então, aqui eu não estou plotando a tensão no capacitor, eu estou plotando menos a tensão no capacitor. Então, por isso que a tensão aqui, a curva do capacitor, é essa curva amarela, e ela está começando em menos 100, mas, na verdade, eu estou plotando menos, né, por questão de visualização. Bom, mas veja que a gente tem essa evolução aqui das tensões, então as tensões vão oscilar, né, tanto a tensão no capacitor como nos outros elementos, e elas também vão oscilando até um certo ponto, né, até o momento em que a energia vai sendo totalmente consumida, né, e elas também vão para zero, certo? Então a gente tem esse comportamento. Veja que essa curva aqui do resistor, a tensão começa em zero, né, como a gente viu, porque a corrente inicial no circuito é zero. Então, a tensão do capacitor começa em zero e ela vai acompanhando a forma da corrente, né, porque V igual a RI, então, se a corrente está variando dessa maneira aqui, a tensão do resistor está variando dessa maneira aqui. E aí, veja que a tensão do capacitor, ela vai mudando, né, com o passar do tempo, né, significando dizer que, bom, o capacitor começa inicialmente com a energia máxima, né, que ele tem, essa é a energia que ele vai entregar para o circuito, e aí esse valor de tensão sobre os terminais do capacitor vai oscilando, significando que a energia que ele está armazenando nesse intervalo de tempo aí também está oscilando, certo? Então, veja que quando a tensão passa pelo zero aqui, o capacitor não tem energia nenhuma armazenada, certo? No momento que a tensão é nula. Então, ele começa com o valor máximo, depois esse valor cai, e depois aumenta de novo aqui, significando que a energia está carregando, né, nesse intervalo aqui, ele está recebendo corrente, e aí a tensão está aumentando nos terminais do capacitor. Então, se ele está carregando aqui, essa energia tem que vir de algum lugar, mas não tem nenhuma fonte no circuito, né? Então, essa energia está vindo exatamente porque, no momento em que esse capacitor liberou essa energia aqui, uma parte da energia foi consumida pelo resistor, certo? Mas uma outra parte foi acumulada no indutor. Então, uma parte dessa energia o capacitor mandou para o indutor, né? E aí, nesse segundo momento que a tensão do capacitor sai zero para um valor X aqui, qualquer, essa energia está vindo de volta para o indutor. Então, aquela energia que o indutor recebeu do capacitor, no segundo momento ele vai devolver de volta para o capacitor. E aí vai ficar nesse jogo, né, do capacitor joga energia para o indutor, que joga de volta para o capacitor, e aí, enquanto isso, o resistor vai consumindo essa energia, certo?
E aí a quantidade total de energia no circuito vai diminuindo, certo? Até o momento em que o resistor consome toda a energia armazenada inicialmente no capacitor, e aí tanto a corrente no indutor como a tensão no capacitor vão para zero, significando que não vai ter mais energia armazenada naquele circuito, certo? Então veja que esse gráfico, o gráfico das tensões e da tensão e da corrente, né, das tensões dos elementos e da corrente do circuito no tempo, ele conta a história, né, do que está acontecendo ali do ponto de vista físico, né, que é o mais interessante. Então, essa troca de energia que existe entre capacitor e indutor e essa dissipação de energia, né, que vai ser implicada pela presença do resistor, certo, no circuito. Então, do ponto de vista físico, tudo que está acontecendo no circuito, a gente consegue interpretar observando esses gráficos aí, a evolução dessas grandezas. Então, novamente aqui entra a questão do tempo, né, que leva para esse circuito se estabilizar. Então, veja que quando você tem esse comportamento transiente, demora um certo tempo, né, até o circuito se acomodar na situação final. E aí isso tem implicações, né, quando você está trabalhando com circuitos que têm essas características e você quer, você impõe esse circuito a algum tipo de chaveamento, né? Ou você liga, ou você desliga, ou você conecta esse circuito ao outro circuito, certo? Então, isso tem implicações em como essas grandezas aqui vão se acomodar, principalmente se você tiver essas cargas capacitivas e indutivas, certo? Então, você tem armazenamento de energia nesses elementos, e aí esse armazenamento de energia, se você tiver capacitância e indutância conectados, né, no mesmo circuito, você pode ter essas trocas de energia no circuito, e aí, dependendo do tipo de circuito, do tanto de energia que você tem, né, e da aplicação que você está trabalhando, aí você tem que prestar muita atenção, no exemplo, o exemplo mais claro, né, que eu já falei aqui, é a questão do sistema de potência, né. Então, se você vai, né, energizar, né, uma planta, uma máquina, ou desenergizar uma máquina, ou conectar, né, sei lá, um circuito a outro circuito, dentro de uma planta, de uma fábrica, alguma coisa assim, você tem que observar essas características aí, porque dependendo do que você faça, né, e você está criando, você vai criar algumas oscilações, né, nesse circuito, e aí o efeito dessas oscilações aqui nos equipamentos, que é uma coisa que a gente não discute aqui nessa disciplina, a gente só vê uma forma de caracterizar como é que isso aqui vai aparecer e por quê, e quanto tempo demora e como você resolve as equações, mas na prática você tem que se preocupar se acontecer uma oscilação dessa aqui, certo? Eu tenho uma máquina conectada lá, o que é que vai acontecer, certo? No circuito. E pode ser que uma oscilação dessa aqui, veja, eu tenho um indutor que, aqui nesse caso, né, tinha uma corrente inicial nula, e aí eu conectei um capacitor nesse circuito, a corrente deu um pulo aqui, era zero, e deu um pulo aqui para mais de 60, no caso aqui, miliamperes, né, uma corrente pequena, porque os valores que a gente está utilizando aqui são pequenos, mas e se isso aqui fosse, né, vamos dizer, se esse indutor aqui fosse representação de um circuito de uma máquina que você tem no seu, numa fábrica que você está conectando lá uma fonte de alimentação, né? Esse salto da corrente aqui, né, aquela máquina ali poderia ou não suportar, certo? Ela está preparada ou não suportar. Isso aqui é uma coisa natural ou não para aquela máquina funcionar. Se não for, isso aqui vai causar algum dano, né, esse pico de corrente aqui. Então, esse é o tipo de coisa, é o tipo de problema que aparece aí, vai aparecer na vida de vocês, certo? Relacionadas a esses transientes. E também a mesma coisa quando a gente, na experiência que você tem em casa, quando queima algum equipamento na sua casa, e aí toda vez que falta energia, né, quer dizer, faltou energia uma vez na sua residência, e aí você viu que alguns equipamentos queimaram, né? Por que que queimou? Né? Porque provavelmente apareceu um transiente lá na hora que o circuito foi religado, né? Foi religado com alguma certa característica, e aí aconteceu um transiente lá que o seu equipamento não suportou. Então, por exemplo, seu equipamento suporta 220 volts, e aí teve um pico de tensão aí que danificou, certo? Então, esse é um dos problemas aí que esse tipo de análise vai esclarecer.
Bom, veja que aqui, se eu começar a reduzir a resistência, então aqui é o caso contrário do circuito RLC, né? Então, quanto menos resistência eu tiver em série com o indutor, nesse caso aqui, menor vai ser esse fator de amortecimento, certo? E aí as oscilações vão demorar mais a passar no circuito. Então, aqui eu reduzi o valor da resistência de 560 para 56, e aí você vê que as oscilações agora duram mais tempo, né? Caem de forma mais lenta, certo? E aí, no limite, né, se eu faço essa resistência bem pequena mesmo, né, por perto de zero, aqui dividir novamente por 100, né, essas oscilações, elas podem perdurar de forma bem demorada, certo? Então, o circuito vai começar a oscilar, né, da mesma maneira que a gente fez no circuito RLC em paralelo, fazendo uma resistência indo para infinita, aqui se a gente faz a resistência para zero, essas oscilações aí perduram cada vez mais, e aí você tem esse comportamento desse circuito aí, da corrente nesse circuito, servindo como assim, um circuito oscilador. Então, você cria aí um circuito que está oscilando, né, que a grandeza de corrente e as grandezas de tensão estão oscilando, e aí entra naquela mesma história de fazer essa, esse circuito como sendo um oscilador, e aí aquelas aplicações que eu falei em telecomunicações, com circuitos para telecomunicações, né, você pode construir circuitos desse tipo aqui, em que você constrói esses osciladores aí para gerar as frequências de sinal para comunicação, certo? Alguém falou, é quase como se houvesse um curto-circuito. Exatamente. Então, aqui é o contrário do circuito em paralelo, né? Se você faz o circuito aberto, o circuito em paralelo, a energia fica, vamos dizer assim, quase não vai passar corrente quer dizer, não vai passar corrente pelo resistor, né? E aí você tem energia lá confinada entre o capacitor e o indutor, e aí a única coisa que pode acontecer no circuito é essa troca de energia entre os dois, né? Por isso que eles têm essa oscilação aí. No circuito em série, é o contrário, né? Porque agora a resistência está em série com o indutor, então enquanto existe corrente passando pelo indutor, vai existir potência dissipada pelo resistor. Então, se você faz essa resistência muito pequena, essa potência que é dissipada fica cada vez menor, e aí no limite, quando essa resistência tender para zero, para um curto, né, você vai ter o circuito TLC novamente, né, um circuito que você tem apenas essas oscilações aí, e você não tem nenhuma energia sendo dissipada, porque não tem nenhum resistor no meio da história. Ok? Bom, então toda vez que você imaginar que queimou alguma coisa faltou energia e queimou algum equipamento na sua casa, lembre disso, dessa análise aí de resposta transiente dos circuitos da RLC, porque é o que, vamos dizer assim, vocês veem aqui os princípios que explicam, né, esse tipo de fenômeno em sistemas que chamam de potência, por exemplo, né, na distribuição. Alguém tem alguma dúvida com relação a isso aqui que a gente discutiu? Ok, pessoal, então eu vou encerrar aqui a gravação e eu vou dar alguns informes e a gente encerra a aula por hoje.